Léo, um assunto que eu queria a sua opinião é sobre essa suposta guerra do Arthur Lira agora contra o governo. A gente tem lido muitas notícias e também na prática a gente já viu, já está se materializando. O Lira ele quer cada vez mais cargos do governo, o governo até aparentemente deu alguns cargos para ele, mas aí, pelo que a gente leu, ele demitiu um funcionário do INCRA, do Nordeste, que era muito agressivo, estava fazendo muita besteira, demitiu, era um primo do Arthur Lira, né? Então, agora, seria uma das razões para a insatisfação do Lira com o governo Lula, então ele teria iniciado uma série de hostilidades, teria se vingado do governo, liberando alguns debates contra o MST, a gente está vendo já no CCJ, que ele vê como um flanco assim, do governo, que ele consegue mobilizar a direita, e pauta de costumes também. Né? No fundo, não é nem só o Lira, né? O Pacheco também está entrando nessa onda, você viu essa proposta aí de criminalizar qualquer quantidade de porte de drogas, o que é um retrocesso muito grande. Enfim, você tem a direita, ela está isolada em alguns sentidos, mas ela sabe que ela consegue coesionar suas forças em torno de alguns temas dos costumes, né? E mobilizando essa coisa contra o MST, contra a invasão de terras. Né? Como é que você vê esse momento? Bem, em primeiro lugar, sejamos honestos em relação ao Arthur Lira. Ele não precisa de um motivo real, plausível. Tudo isso que ele usa coisas pequenas, coisas relativamente pequenas como desculpas, né? E ironicamente, essa crise com o governo Lula começou na derrota do Lira e na derrota do Elmar Nascimento, que era o candidato que é o candidato do Arthur Lira à presidência da Câmara ano que vem. O Arthur Lira está bastante desesperado com a perspectiva de não poder se reeleger presidente da Câmara ano que vem e quer manter sua influência. Como ele quer manter sua influência? Elegendo o Elmar Nascimento, do União Brasil, que é uma pessoa que se dirige diretamente ao Arthur Lira como presidente da Câmara. Só que o primeiro grande teste, pelo amor de Deus, né? Que burrice deles também. O primeiro grande teste que eles resolveram fazer, né? O primeiro teste de força foi essa história da votação semana passada da prisão, da manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Daí aconteceu tudo aquilo, eles fizeram uma grande mobilização na oposição, e é muito triste, na verdade, né? Se a gente parar para pensar, a gente está falando aí de um monte de gente que votou para soltar um criminoso, a gente pode dizer assim, de acordo com o que a Polícia Federal constatou, um mandante de crime, o mandante de um crime chocante contra a Marielle Franco e o Anderson Gomes lá. E muita gente queria soltar esse cara com o apoio do Arthur Lira e eles perderam. Eles quebraram a cara, o que mostrou a fraqueza tanto do Arthur Lira quanto do Elmar Nascimento no momento, e abriu para o governo novas possibilidades de tentar emplacar no começo do ano que vem um presidente da Câmara. E é bom a gente lembrar que a Câmara dos Deputados, em especial, vai estar muito esvaziada no segundo semestre por conta das eleições municipais. Movimentos de articulação pode parecer muito longe, mas esses movimentos de articulação para a sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, eles já estão em pleno vigor, eles já estão plenamente em andamento já. Já é uma coisa que, assim, não é uma coisa que se projeta para o futuro, é uma coisa que está acontecendo agora. Então, existe aí uma disputa de força
pensando aí já na eleição da presidência da Câmara em janeiro do ano que vem, que o Arthur Lira não pode concorrer. Daí o Arthur Lira e o Elmar Nascimento mostraram fraqueza. Daí, para tentar se mostrarem fortes de novo, e para tentar afastar essa percepção de fraqueza, eles estão apontando todas as armas de uma vez em direção ao governo. Querem abrir 5 CPIs de uma vez, querem, o que você falou aí do MST, querem colocar pautas polêmicas em votação, querem derrubar o veto do presidente Lula em relação às saidinhas. Isso é muito grave, né? Porque assim, o Rodrigo Pacheco, ele é um cara mais comedido nesse sentido. Então, assim, ele faz algumas coisas para afagar, como essa questão aí da votação que teve essa semana em relação a qualquer posse de drogas vai ser considerada crime agora, né? A PEC que eles votaram, que basicamente derruba toda a regulamentação que já se tem, a jurisprudência que separava o usuário e traficante. Só que toda essa briga, assim, além de ser uma briga que não parece ter resultados práticos e que no máximo vai travar as pautas do governo, principalmente na Câmara, mas em alguma medida também no Senado, é um problema que de alguma forma ele já estava precificado, e é por isso que o governo Lula ele correu no ano passado para aprovar tanta coisa. Então, reforma tributária, arcabouço fiscal, diversas coisas que se achava que não se ia aprovar, acabaram aprovadas muito rápido, já no ano passado. E nesse ano o Arthur Lira está tensionando justamente com essa questão da sua própria sucessão na Câmara, porque ele sabe que saindo da Câmara ele vai se tornar mais vulnerável, ele vai perder poder, ele já está dando mostras de vulnerabilidade, e agora ele quer pressionar o governo, porque no final ele não só quer mostrar força e pressionar o governo, mas ele quer aproveitar ao máximo o cargo enquanto ele está nele. Então ele quer indicar o máximo de pessoas possível para cargos no governo, ele quer tentar tomar para si a maior parcela possível do orçamento público. Então você tem uma briga ainda hoje, ainda não foi votada, a questão do veto do Lula às emendas, a algumas emendas, eu acho que era quase 6 bilhões em emendas dos deputados, um tipo específico de emenda lá, que o Arthur Lira está criando para tentar se manter relevante na conversa. Só que, assim, tem uma outra coisa acontecendo aí. Porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, eles não estão arrumando briga só com o Lula. Eles estão arrumando briga com o problema. O problema é você fazer tudo isso e achar que de alguma maneira o judiciário não vai reagir. Ano passado, o Lira estava nesse mesmo tom, mais ou menos em maio, final de maio, começo de junho, e estava ameaçando não votar orçamento, não votar, aliás, não era nem orçamento, não votar o arcabouço fiscal, não votar votações super importantes para o governo, que não votar a reforma ministerial que o governo Lula tinha feito no começo do ano passado, e estava vencendo a MP, e o Arthur Lira estava querendo bancar a não votação para voltar à estrutura do governo Bolsonaro, para tentar arrancar alguma coisa no apagar das luzes do governo e mostrar força. Daí o que aconteceu? De repente o Arthur Lira liberou a votação, e
paralelamente a isso, o STF soltou lá uma investigação que estava travada contra o Arthur Lira. Então, infelizmente, por mais que a gente ache assim que, poxa vida, o STF devia estar distante dessa política de chão, né, do dia a dia. Deveria, concordo. Mas as atitudes truculentas do legislativo trazem o STF mais perto disso. E o STF tem que começar a se defender. Senão, daqui a pouco, acontece o que o Alcolumbre está falando aí. Que o Alcolumbre já está anunciando desde já que a partir de 2027 o Senado vai começar a votar impeachment de ministro do STF. Que loucura é essa? Nunca aconteceu na história do Brasil. É coisa de regime ditatorial isso. E tá nesse ponto a briga. Então, existe um tensionamento executivo e legislativo, executivo versus as duas casas do legislativo, legislativo contra judiciário, principalmente o Senado, com essa coisa de ter a prerrogativa de aprovar a indicação de ministros do STF, e é uma loucura, né? É uma loucura. Você vê que os três poderes deveriam ter relações assim minimamente harmônicas, mas a gente está tentando, e isso eu sempre bato na mesma tecla, Miguel. Esse problema começou em 2015. Esse problema que a gente está tendo hoje, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, tentando tomar para si prerrogativas do Executivo, prerrogativas do Judiciário, começou em 2015 com Eduardo Cunha. Quando Eduardo Cunha começou a manipular regimento, começou a jogar para si refazer votação só para ganhar, e começou a controlar a Câmara e começou a tentar tomar para si atribuições do Executivo e usar como moeda de troca tudo na Câmara ali para se favorecer mais e para ter mais poder, e a gente tem que falar isso, com largo apoio da imprensa na época. A imprensa aplaudia as coisas que o Eduardo Cunha fazia porque eram contra o PT. Até que isso resultou no impeachment da Dilma. Eles aplaudiam, assim como aplaudiam o STF se acovardando e de certa maneira aprovando o impeachment da Dilma também. Então, isso começou em 2015, 2016.